Eu vou ler a primeira pergunta para que vocês vejam se vocês querem falar alguma coisa sobre. Depois a gente vai passar para o nosso querido psicanalista, Nicásio, que vai dar uma contribuição absurda, ajudando a gente a digerir o conteúdo do espetáculo e entender um pouco a nós mesmos. Né? O que precisamos fazer para curar essa ferida, esse trauma, essa gênese da violência que foi a invasão e o genocídio dos povos originários que fundaram o Brasil? Como lidar com a violência raiz que funda o Brasil? O que precisamos fazer com essa herança e o que temos que fazer para nos curar dessa herança de violência, de maldade? Vocês chegaram a pensar sobre isso? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Como é que a gente lida com essa herança rude, com essa herança de genocídio e de crueldade? Alguém gostaria de falar? Cadê a caravana de Brotas? Vamos lá? Seu nome? Ela não veio de Brotas, tá? Mas dá falar do mesmo jeito. Meu nome é Laísa. Na verdade, é engraçado, porque quando eu comecei a ouvir o Débora falar, eu não vejo como os meus ancestrais. E aí, a maior parte do sistema que resta disso hoje, eu não beneficio. Eu sou uma mulher negra, LGBT, mas aí eu comecei a pensar de que maneiras eu me beneficio desse sistema. E aí meio que deu uma crise de identidade no meio do espetáculo. E eu não sei se eu consigo responder a pergunta, porque justamente eu comecei a pensar muito disso. Primeiramente, tranquilo entender os privilégios que eu tinha, mas eu não tinha parado para pensar tanto no lugar que eles veem e de que maneira essas pessoas também são meus ancestrais, porque eu me beneficio de toda essa barbárie que aconteceu. Mas eu ainda não tenho resposta. Ela falou uma coisa interessante, ela não se sente herança disso, né? Eu não consigo enxergar, mas, por exemplo, na assistência militar eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar para não ser uma pessoa que vem da periferia. Mas são coisas que estavam tão... Não, eu sabia que eu tenho que reconhecer os privilégios, então eu não tinha parado para pensar na maneira que eles chegaram até mim. Eu estava muito mais concentrada nesses outros lugares. Olha que interessante ela fala. Ela reconhece o privilégio que ela teve, mas ela não tinha ideia de onde veio isso. Né? Há anos atrás, como esses privilégios foram batalhados e chegaram até você. É a batalha do ser humano mesmo, é a batalha da sociedade, é a batalha do coletivo, da gente se modelar, da gente se civilizar. Muito obrigado. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Uma fala que ficou do espetáculo, uma coisa provocativa? Aqui do lado. Isso. Você veio de Brotas? Isso. Loja de Farias. Brotas é uma cidade, né? Você sabe. Eu tava falando isso, eu tava imaginando muita coisa, mas eu tô lembrando de um livro que eu li quando da escola, que falava lá que tem, sabe as línguas indígenas mortas? Sei lá, eu tava pensando que poderíamos aprender, aprender sobre a língua indígena, nas escolas ensinar sobre isso, para que a cultura indígena também se misture com a cultura brasileira, porque às vezes a gente se sente como se a cultura indígena fosse a parte, sabe? Quando os portugueses invadiram e tudo mais, toda aquela cabeça como foi mostrado ali, não deu pra misturar, por assim dizer, homogênea, certinha. Uma parte sempre fica de fora, como por exemplo a cultura indígena, temos que abraçar ela, em vez de rejeitar e debates preconceitos. Seria isso a proposta. Danilo Souza Araújo. Danilo Souza, interessante, né? Ele não sente uma integração da cultura indígena na vida brasileira. Nele mesmo, não chega para ele essa integração da cultura indígena. E esse assunto é super importante, esse assunto começou a ficar muito em voga, porque os índios não são uma coisa à parte no Brasil. Os índios fazem parte do Brasil, os índios moram com a gente. Aliás, a gente veio morar na casa dos índios. Então, e eles são tratados como se fosse um caso à parte. Né, caso? Como um caso à parte, isso é necessário que a gente comece a ver. Mas, a partir do momento que você percebe essa exclusão, você já abre uma porta para a inclusão. Porque quando a gente não detecta o problema, a gente nem sabe como resolver. Na hora que o problema aparece para a gente, é a luz para resolver o problema.
Então, o que é que está vindo agora muito atualmente? Está vindo a luz do problema. Ah, não tem solução. Sim, mas em ver o problema e assumir que ele existe já é uma entrada na porta que vai resolver o problema. Porque antigamente essa porta ficava fechada e você nem via. Ou seja, isso não existia. A partir do momento que você vê o problema, não é para se desesperar. É para validar isso. Nossa, isso existe. Esse problema existe. Então é hora de começar a resolvê-lo, né? Quem gostaria de falar comigo? Olá. Eu acho que sua pergunta também remete a duas coisas. Mas um deles seria a questão do pertencimento. Nós brasileiros nos vemos como pertencentes ao espaço. Ou seja, a questão territorial. Nós não nos sentimos pertencentes. Ou seja, ser brasileiro, supostamente, seria você pertencer ao Brasil. Você tem o sentimento de pertencimento. Coisa que nós americanos, por exemplo, que nós não temos. Não estou falando de patriotismo. Eu estou falando do sentimento de você pertencer àquele local, de ter amor pelo local. Outra coisa que passa é pela questão da identidade, que também tem a ver. Identidade indígena, por exemplo. O que é ser índio? Ser índio é nascer, ou melhor, ser indígena é nascer dentro de uma comunidade indígena, ou você se reconhecer como membro participante daquele que formou uma sociedade brasileira, que também corre nas veias do sangue, como foi colocado aqui na peça, das várias identidades que nós fomos absorvendo e formando a nossa população. Então eu acho que a gente passa por essas duas interrogações. Quando vocês falam que quero me curar de mim na peça, é justamente curar todas as mazelas trazidas e que ainda permeiam. E a gente viu isso nos Yanomamis, por exemplo. Nós vimos isso constantemente agora com os processos de mortes, feita a cada tentativa de invasão do terreno indígena. De modo geral, a gente precisa repensar os nossos valores, porque nós vivemos dentro de um país que não é composto somente por um cara que veio de fora e construiu suas terras na agricultura do sul, por exemplo, que vira e acha indigno a nossa luta, por exemplo, aqui dentro do nosso Nordeste. Aí a gente vai remetendo várias outras ideias também de pertencimento. Ou seja, eu acho que a gente precisa repensar sobre que local pertencemos, qual a identidade que vamos assumir para o Brasil. Eu vou passar aqui.